Olá, amigos do Hostil da Letra. Este ano, o filme Back to the Future, De Volta para o Futuro, primeiro da franquia, completa 40 anos do seu lançamento. E em novembro, ele estreou nos cinemas brasileiros. Então, quem não assistiu na época tem a oportunidade de assistir agora. Marcando 4 décadas, diversas gerações entre pais, filhos e talvez até alguns já são avós, este filme mistura ficção científica, comédia, aventura, se tornando um ícone de um movimento nerd dos anos 80. Continuando em cinema, nós temos também a estreia de um filme nacional chamado O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura. É um filme ambientado em 1977, contando a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que sai de São Paulo em busca de uma vida nova em Recife, mas as coisas não saem como esperado. O filme está em campanha para o Oscar de 2026, bem aclamado já pela crítica. Nos streamings, nós temos o lançamento da série Ângela Diniz, Assassinada e Condenada, pela HBO. Conta a história de Ângela Diniz, uma socialite mineira que foi morta pelo seu companheiro, Doca Street. Mesmo sendo a vítima dessa história e já tendo perdido a vida, ela foi acusada, julgada e condenada por querer ser quem ela era, por querer viver, por querer aproveitar a vida, por querer ser livre. É inspirado no podcast da Rádio Novelo chamado Praia dos Ossos, que é fabuloso e também fica aqui como uma indicação de um podcast. Agora, com exposições, nós temos o Pop Brasil, Vanguarda e Nova Figuração, 1960-1970. A exposição está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, são 250 obras, de mais de 100 artistas. A mostra se divide em temas que remontam os grandes acontecimentos dessa década, dessas 2 décadas, de um período como o surgimento da indústria cultural e ruptura democrática, e transformações sociais de diversas ordens. Tem entrada gratuita e fica no estado de São Paulo, Brasil. Caríssimos amigos do Hostil da Letra, hoje eu trago para vocês uma obra do Lourenço Mutarelli. Ele é muito conhecido por ser o autor do romance O Cheiro do Ralo, que viria a ser adaptado para o cinema em 2006 com grande sucesso, com o ator Selton Mello. Mas a obra que eu venho recomendar hoje é o quadrinho Diomedes. Aqui, Mutarelli conta a história do ex-delegado Diomedes, que para completar o orçamento no final do mês, se aventura como detetive particular. O interessante deste quadrinho é que Diomedes não é um super detetive que consegue ser brilhante. Na realidade, o autor o descreve como alguém destinado ao fracasso, não muito inteligente, com problemas financeiros sérios e que ainda por cima é abandonado pela esposa que vinha tendo um caso com outro homem há muito tempo. De uma forma genial, vemos Diomedes ser arrastado para um grande mistério que envolve a localização de um mágico desaparecido. A partir desse início, a história vai se tornando mais e mais complexa, com várias subtramas e com várias reviravoltas surpreendentes. Mutarelli ainda consegue colocar incontáveis referências dentro da obra, e o traço marcante realça ainda mais o senso de estranheza que ela traz. Apesar disso, é impossível não terminar a leitura até o fim. Então fica aqui essa recomendação para essa semana. Olá, queridas e queridos ouvintes do Hostil da Letra. Neste novo quadro do nosso podcast, em que a gente fala sobre cultura, dá dicas de cultura e fala sobre produtos culturais, eu quero falar sobre 2 livros. Este aqui, Mate-me, por favor, escrito por Legs McNeil e Julian McCain, publicado nos Estados Unidos em 1986 e no Brasil em 1997. E quero falar desse livro aqui, ó. Planet Hemp, Mantenha o Respeito, escrito por Pedro de Luna. Esse livro é a 2ª edição. A primeira edição deste livro ela foi publicada
em 2018 e a segunda edição neste ano, em homenagem ao encerramento da banda, ao fim da banda Planet Hemp. Depois de todos esses anos, Pedro de Luna resolveu fazer uma segunda edição deste livro. Os dois livros são escritos em épocas diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. Eles falam de uma cena, e essa cena musical, essa cena cultural, esse caldeirão cultural, ele é relatado pelas pessoas que viveram nesse período. Então, mate-me, por favor, ele fala do surgimento do punk por entrevistas. São os próprios personagens que participaram dessa cena pré-punk em Nova York, em Detroit, que falam aqui e que dizem os seus pontos de vista, muitas vezes contraditórios, mas aparecem pessoas aqui como Lou Reed, Iggy Pop, Nico, Andy Warhol, falando da sua famosa Factory, em que as pessoas se encontravam para consumir drogas e para produzir arte. É um livro assim, fantástico, é um livro que eu recomendo, porque é muito engraçado, porque a gente vê as contradições das pessoas falando ali sobre o que achavam um do outro, e falando do surgimento da cena, de como eles começaram a tocar, de como eles experimentaram os primeiros sons, as primeiras linguagens dessa estética punk que a gente conhece tanto. E o livro do Pedro de Luna, Planet Hemp Mantém o Respeito, ele vai para além do que a gente conhece do Planet Hemp. Quando a gente pensa no Planet Hemp, a gente pensa no Marcelo D2, claro, um expoente, é o cara que está ali à frente, mas ele vai além disso. Ele apresenta para a gente o início da formação do Planet Hemp, mas também a cena que surgia ali no Rio de Janeiro da época, uma cena que flertava com punk, com hip hop, com new wave, uma cena para além do rock nacional que a gente já conhecia. Era uma nova linguagem ali começando a surgir. O Planet Hemp acabou trazendo essa fusion de rock and roll com rap, com reggae, com tudo que você imaginar, e também falando sobre maconha, né? Olha só que coisa maluca, né? Hoje, nos dias de hoje, em que o conservadorismo está aqui no auge, as pessoas estão preocupadas em fiscalizar a moral e os bons costumes. Imagina lá nos anos 90 essa molecada falando de maconha e botando em pauta a questão da liberdade de expressão. Eles foram heróicos, né? E para além do Marcelo D2, a gente tem personagens assim cruciais para o surgimento da banda, como o Skank, que talvez ninguém saiba quem é, mas foi o cara que idealizou a banda e junto com o Marcelo D2 fizeram a banda acontecer. É claro, né, que os demais participantes da banda aparecem falando, dando depoimento, pessoas falando sobre eles, né? É claro que o Formigão está lá, é claro que o Rafael Crespo também está lá, que o Bacalhau, que o Binegão também está lá. Mas, assim, é um livro maravilhoso, totalmente cheio de detalhes sobre a formação da banda e sobre a cena que surgia no Rio de Janeiro e no Brasil daquela época. Vale muito a pena ler esse livro. Ele é totalmente documentado, fotos. O Pedro de Luna sempre muito cuidadoso, sempre muito pesquisador. E ele entregou um livro assim para quem curte rock and roll, para quem curte cultura, maravilhoso. Mate-me, por favor, também para quem curte punk rock, para quem quer entender o surgimento do punk, quem quiser dar muitas risadas e entender como surgiu a estética punk, esse livro também é demais. É isso aí, gente. Valeu. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das dicas aqui do nosso podcast, Tio da Letra. Valeu. Olá, sobrinhas e sobrinhos do Tio da Letra. Hoje eu trago um resumão do que movimentou o mundo da música, especialmente aqui no Brasil, nessa primeira quinzena de novembro. Teve inovação tecnológica, novidades no mercado, movimentação de artistas e, infelizmente, também uma perda enorme para a nossa música. Se lá fora a inteligência artificial está ganhando espaço, aqui no Brasil isso também já começa a aparecer e levantar debates. Artistas independentes e produtores brasileiros têm usado IA para criar bases, rascunhos de melodia e até vozes sintéticas. A tecnologia está barateando produção, mas também trouxe preocupação para compositores e intérpretes, que temem a desvalorização da criação humana. Apesar disso, muitos artistas brasileiros veem a IA como ferramenta complementar, algo que pode agilizar arranjos e dar liberdade criativa. E aí, você acha que a IA vai ajudar ou atrapalhar a música brasileira?
O mercado de shows no Brasil continua impressionante. Festivais regionais como os do Nordeste e do Sul estão crescendo, enquanto eventos gigantes como Rock in Rio e The Town já movimentam milhões de pessoas e antecipam vendas esgotadas para 2025. A tendência por aqui é clara: experiências mais imersivas, mais tecnologia no palco e uma valorização crescente da música ao vivo. Já falamos do tema em setembro de 2024, link do vídeo aqui na descrição. O consumo de música digital segue forte, mas o mercado de vinil vive um verdadeiro renascimento. As prensagens nacionais aumentaram, mais lojas estão abrindo e artistas consagrados da MPB ao rap têm apostado em edições físicas especiais. Porém, aquela regrinha básica da economia de mercado não deixaria de se fazer presente nesse cenário, né? Demanda aquecida, preços nas alturas. Fica atento. Tem muita disponibilidade de meios aí de você adquirir discos com preços legais, mas em regra eles estão muito altos. E para fechar, nós não poderíamos deixar de citar a notícia que marcou profundamente a música brasileira: a morte de Lô Borges, um dos grandes gênios do nosso país. Lô Borges ficou eternizado como coautor do Clube da Esquina em 1972 e muitos outros trabalhos, um dos álbuns mais importantes e aclamados da história da música mundial e dono de clássicos como Trem Azul, Paisagem na Janela, Clube da Esquina número 2 e tantos outros, fora a carreira solo, né, do Lô Borges como compositor e músico. Ele influenciou gerações e segue sendo referência para quem ama e estuda a música brasileira, do rock à MPB, do indie ao pop atual. A partida de Lô Borges é uma perda de um poeta, de um inventor de melodias e de alguém que sempre trouxe Minas e o Brasil no coração. O Tio da Letra deixa aqui a nossa homenagem e o nosso agradecimento por tudo que ele nos proporcionou, um grande poeta da música popular brasileira. Para os próximos meses, o cenário musical continua aquecido, novas turnês nacionais, relançamentos de discos clássicos em vinil, festivais crescendo e artistas brasileiros ganhando força aqui e lá fora. Então, se você ama música ou trabalha com ela, tem muita novidade boa vindo por aí. Continua acompanhando a gente aqui que a gente vai trazer, tá? E aí, gente, qual a notícia que mais marcou? A evolução da IA, o crescimento dos festivais ou essa nossa pequena e singela homenagem ao grande Lô Borges? Deixe seu comentário aqui, curte nosso vídeo e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu?